Capítulo 724, Imagem do Demônio Negro vs Escritura da Grande Desolação. Tradução, GP Revisão. Azel Padrim Buz zumbido. Uma estranha aura se espalhou do corpo de Wang Yan. Enquanto esta aura se espalhava, onda após onda de nevoeiro negro também varreu de dentro do seu corpo em todas as direções como uma tempestade. A névoa negra se espalhou rapidamente, enchendo metade do céu. Uma aura extremamente assustadora e chocante foi emitida de dentro dela. Todos na montanha estavam em choque ao observar essa cena. Imediatamente, eles calmamente inalaram uma lufada de ar frio. Todos eles podiam sentir o quão aterrorizante era o ataque de Wang Yan. Parece que o último estava planejando usar seus trunfos. Lin Dong estava pairando no céu. Sua expressão era igualmente grave quando ele viu esta cena. Da monstruosa neblina negra, ele sentiu uma sensação extremamente perigosa. Ele lentamente começou a descer do céu e pousou a uma grande distância de Wang Yan. Quando seus pés tocaram o chão, o olho do demônio desolado entre suas sobrancelhas brilhou antes de um feixe cinza formidável disparar em direção a Wang Yan. O feixe de luz passou rapidamente em um flash. No entanto, quando ainda estava a 30 metros de distância de Wang Yan, de repente desapareceu em um sopro. Parecia que havia uma barreira invisível ao redor de Wang Yan, protegendo dentro dela. Os olhos de Wang Yan ficaram indiferentes quando ele olhou para Lin Dong. Prontamente, um brilho escarlate surgiu dentro de seus olhos. Seus selos de mão rapidamente mudaram de repente antes que uma voz rouca e indiferente fosse emitida lentamente. Essa habilidade matou 3 especialistas do pico do estágio Nirvana do 8º Yuan e um adversário do estágio Nirvana do 9º Yuan. Agora, você ainda tem a chance de se retirar. As palavras de Wang Yan acabaram de soar quando imediatamente ecoou o silêncio, causando o som do ar frio que estava passando ao atravessar a montanha. Suas realizações em batalha eram realmente chocantes. Parece que ele realmente merece ser o segundo colocado na lista de procurados das seitas. Lin Dong inspirou profundamente o ar. Ele sorriu imediatamente antes de inserir a árvore negra em sua mão no chão. Ambas suas mãos formaram selos na velocidade de um relâmpago. Senhor Wang Yan, depois de você. Wang Yan baixou o olhar quando viu isso e deixou de falar mais. O selo formado por sua mão mudou antes que a luz negra que enchia o céu começasse a se acumular rapidamente. Finalmente, ele se transformou em uma figura negra extremamente grande e embaçada. Uma monstruosa aura maligna varreu a figura negra e fez com que a temperatura de todo o lugar caísse. Isto é, no palco alto, quando Shen Zhen e os outros 3 chefes dos salões viram a enorme figura negra formada por Wang Yan, seus olhos endureceram. Que arte marcial poderosa! Parece que Wang Yan deve ter tido um raro encontro casual ao longo dos anos. Essas artes marciais são comparáveis. As escrituras do Imperador do Céu, o chefe do Salão do Céu, Qi Lei, falou em voz profunda. Shen Zhen e o resto assentiram ligeiramente. Imediatamente, preocupação passou pelos olhos deles. A força de Wang Yan conseguira até pegá-los de surpresa. Portanto, eles se perguntaram se Lin Dong seria capaz de aguentar, pela sua postura, as artes marciais que Wang Yan aprendeu. Deveriam ser a imagem do demônio negro. Aquele que criou foi uma pessoa implacável durante os tempos antigos chamado Eimo sentado no meio. Ying Xuanzi abriu a boca e falou fracamente neste momento. Ele conseguiu ver através do panos de fundo das artes marciais de Wang Yan em um relance. As expressões do grupo de Shen Zhen mudaram ligeiramente ao ouvir isso. Claramente, eles também tinham ouvido falar deste indivíduo implacável, que era famoso durante os tempos antigos. É inesperado que Wang Yan foi realmente capaz de obter sua herança e aprender suas artes marciais. Bang Bang. Uma enorme figura negra era como um corpo demoníaco que apareceu no céu acima de Wang Yan. Embora não se pudesse ver claramente sua aparência, aquela aura maligna que parecia ter se deslocado através do tempo e do espaço era extremamente assustadora. Um aglomerado de ar que continha alguma luz negra foi emitido lentamente da boca de Wang Yan. Nesse momento, sua expressão parecia um pouco pálida. Era provável que o uso dessas artes marciais o esgotasse tremendamente. Ele lentamente levantou seu rosto um pouco pálido.
Seus olhos estavam vermelhos escarlates, pareciam extremamente cansados. Depois disso, um selo foi formado com a mão. Sua voz rouca, fria e indiferente carregava algum calor enquanto ressoava sobre a montanha. Imagem do demônio negro, descida do demônio negro. Bang! Uma luz escura e monstruosa surgiu descontroladamente na enorme sombra negra. Depois disso, duas luzes escarlates emergiram no rosto da figura negra. Eles eram como um par de olhos sangrentos. Imediatamente, a aura maligna que permeava esse lugar subitamente se elevou. Silvo. Enquanto essa aura negra e maligna se espalha, incontáveis indivíduos ao redor sentiam repentinamente que o poder Yuan que circula dentro de seus corpos se tornou lento. Imediatamente, muitos gritos de exclamação soaram. O ataque de Wang Yan ainda tinha que ser desencadeado, mas já era assustador. A aura sombria dentro dos olhos de Wang Yan também era extremamente violenta. No momento seguinte, ele estendeu a mão e apontou para Lin Dong. Depois disso, fechou violentamente a própria mão. Rachadura. No momento em que ele fechou a mão, o poder Yuan natural pareceu ser despedaçado com força. Depois disso, os olhos escarlates da enorme figura negra se fixaram diretamente em Lin Dong. O vasto e poderoso poder Yuan formou uma barreira e selou o caminho de fuga de Lin Dong. Aquela figura negra incrivelmente enorme avançou depois que selou os caminhos de fuga de Lin Dong. Logo após esse momento, sua palma foi repentinamente batida para baixo. Bang bang. Depois da pancada furiosa da mão de Wang Yan, a montanha começou a tremer violentamente. A terra realmente formou uma grande fenda com dezenas de metros. Logo depois, uma enorme linha de rachadura que tinha quase 30 metros de extensão emergiu do solo. Era como um dragão da terra que crescia e se estendia em direção a Lin Dong com a velocidade de um raio. Este assustador ataque de palma tinha força para destruir montanhas. Todos os discípulos também ficaram chocados com esse momento assustador até se sentirem sufocados. A pouca distância, a expressão de Ying Xiao tornou-se extremamente grave. Aquela jovem ao lado dela também tinha uma expressão um pouco pálida. É provável que nem mesmo um perito do estágio Nirvana do nono Yuan se atreva a lidar com este ataque de palma. Que flutuação poderosa! Lin Dong levantou a cabeça enquanto olhava para aquela palma grande e preta, que apagava o sol e se dirigia para o outro lado. Naquele local, ele podia sentir uma sensação perigosa extremamente rica que não acabava. Ele entendeu que mesmo que seu corpo físico fosse extremamente poderoso, ele definitivamente seria seriamente ferido se fosse atingido por aquele ataque. Meus caminhos de fuga foram todos selados. Lin Dong olhou ao redor dele. A barreira formada pelo selvagem e violento poder Yuan natural o prenderá nesse local. Nesse caso, só posso sair e lutar com você. Lin Dong murmurou para si mesmo. A expressão fria dentro de seus olhos subitamente se tornou mais intensa. Ele cerrou a mão antes que sangue fresco vermelho vivo escorresse dela. Depois disso, rapidamente se transformou em um selo obscuro extremamente misterioso. Bang! O selo colorido de sangue tinha acabado de aparecer quando a mão direita de Lin Dong pousou violentamente no chão. Ao mesmo tempo, uma ondulação extremamente misteriosa se espalhou com a velocidade de um relâmpago com seu corpo como centro. Sopro. Quando essa onda se espalhou, todos puderam ver claramente que o topo da montanha, originalmente exuberante, começou a murchar e ficar amarelo em um ritmo assustador. Até a própria terra começou a quebrar, rachadura. As rachaduras no chão se espalharam com a velocidade de um raio. Dentro de um par de respirações, esta grande montanha ficou amarela. Era como se a força dentro da terra tivesse sido completamente sugada. Isto é, numerosos pares de olhos estavam no topo da montanha, em estado de choque. Imediatamente, uma excitação selvagem e quente subiu repentinamente nos olhos de todos. Esta é a escritura da Grande Desolação. Quando a escritura da Grande Desolação é desencadeada, tudo dentro de milhares de quilômetros se tornará estéril. Embora fosse impossível para Lin Dong atualmente atingir esse nível, ele ainda era capaz de transformar essa montanha em uma terra árida.
Ele finalmente desencadeou isso e, mesmo com sua fortaleza, Shenzhen e Wu Dao tiveram uma excitação surgindo em seus olhos neste momento. Já se passaram 100 anos. Finalmente, eles foram mais uma vez capazes de testemunhar as artes marciais mais poderosas da seita do Dao. É de fato digno de ser a escritura da grande desolação. Os olhos de Qi Lei piscaram enquanto ele assistia a cena antes de deixar um elogio. Ele podia sentir que havia uma energia majestosa surgindo no subsolo. Essas energias estavam se aproximando da figura magra à distância. Exceto pelos seres humanos, ele absorveu toda a energia dos seres vivos circundantes. Esse era o aspecto mais assustador da escritura da grande desolação. A energia amarela profunda zuniu do chão como uma chama monstruosa. Finalmente, cobriu o corpo de Lin Dong. Neste momento, uma onda assustadora estava sendo emitida por todo o seu corpo. Até mesmo Ying Xiao se sentiu chocada. Na verdade, a escritura da grande desolação a uma certa distância. Os olhos de Wang Yan também encolheram por causa dessa cena. Ele imediatamente inalou uma respiração profunda de ar e suprimiu o choque dentro de seu coração. Nesse momento, ele finalmente entendeu por que Lin Dong teve a coragem de se opor a ele. Este sujeito aprendeu com sucesso a escritura da grande desolação. Essa luta seria muito interessante.